Após a queda das barragens neste final de semana, infelizmente tem sido quase impossível não lembrar da tragédia de Mariana, que aconteceu dia 5 de novembro de 2015. Para falar mais sobre este tema, vamos então à nossa sala de entrevistas. Muito bem, estamos de volta e aqui em nossa sala de entrevistas hoje temos o prazer de receber aqui o cineasta, autor, diretor de várias novelas, minisséries da Globo, nosso querido Emerson Muselli. Boa noite, Emerson. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Gil? Tudo jóia? Muito obrigado por sua presença aqui. O momento não é um dos melhores para falar sobre esse assunto, coincidentemente, o Emerson está à frente de um longa-metragem que conta a história de 3 anos de Mariana, onde outra barreira rompeu e várias vítimas até hoje não foram indenizadas, sofrem, enfim, tantos problemas. Antes do término do seu filme, a história volta. A história volta a se repetir, Gil. Que coisa. E você sabe que o tema do filme, quando a gente vai em busca de um tema para poder fazer um filme, para poder fazer uma história que mobilize as pessoas, a gente vai em busca de um grande conflito, né? Claro. E quando a gente viu que essa primeira tragédia de Mariana tinha, de uma certa forma, mobilizado o país e tinha sido notícia no mundo, e a gente entendeu o quanto era importante falar sobre isso e ao mesmo tempo, não deixar isso ser esquecido, a gente também se mobilizou em produzir um filme de longa-metragem, de ficção, que pudesse entrar nos meandros dessa história. Sim. E aí, quando a gente começa a pesquisar sobre isso, o primeiro nome, o nome mais objetivo e ao mesmo tempo mais orgânico que vem à mente é o Mar de Lama. Sim. Né? E agora a gente percebe que isso aconteceu de novo e é um grande paradoxo, porque quando a gente fala de filme, quando a gente fala de cinema, e a gente encontra uma tragédia, a gente acha que ela é única e absoluta no mundo da existência do ser humano. Você olha para aquilo e fala, jamais isso vai acontecer de novo. Pois é. Né? Isso é um ponto final que marcou a vida dessas pessoas, é um ponto final para se aprender e para olhar para aquele aprendizado e fazer daquilo algo como um passado que não pode ser relembrado. Pode ser relembrado. E a gente está no meio dessa produção, nós estamos escrevendo roteiros, nós estamos conversando com atores, nós estamos levantando toda a parte, que é a parte de leis e incentivos no Brasil, apresentando isso para os grandes exibidores, e de repente, no meio de tudo isso, vem um capítulo 2. Capítulo 2. Que é justamente o que aconteceu no capítulo 1, só que agora com um agravante muito maior, né? Porque se ali a gente já achava absurdo ter 19 vítimas, pessoas que até hoje não foram encontradas, hoje a gente está falando de quase 300. Sim, hoje fechamos, antes da edição, os últimos números, 60 mortos, 292 pessoas ainda não localizadas. Das 60 pessoas que foram declaradas mortas, apenas 19 foram identificadas. Isso é um número extremamente absurdo em algo que a gente chama como acidente técnico, que é aquele, longe da catástrofe, da calamidade, ele é acidente técnico, juridicamente, é aquele provocado pelo ser humano, provocado por irresponsabilidade, por falta de técnica, por uma série de questões que você, obviamente, levantou no seu longa, O Mar de Lama. No Brasil não se costuma fazer esse tipo de filme, você é pioneiro e é muito importante isso. A produtora Centrípeta Filmes, a gente tem trabalhado com um princípio que é o princípio da história, né? Sim, sim. E de resgatar grandes passagens do Brasil. Não é muito comum se produzir isso no Brasil, porque é um cinema muito caro, claro. Que é o cinema de efeitos especiais, sim. É o cinema em que você demanda muito por, às vezes, serem filmes de época. E é uma questão que está muito ligada com os nossos principais pontos de atenção, que são, por exemplo, para contar sobre Mar de Lama, fatalmente eu estou entrando dentro dos meandros da corrupção. Da corrupção. Né? Totalmente. Então, fazer esse tipo de cinema, ele se torna não só um filme emblemático, mas ele também se torna um filme de, não vou dizer bandeira, mas ele se torna uma guerrilha contra um sistema que a gente não sabe bem o que é. Né? Você sabe, Emerson, quando eu recebi a pauta da entrevista, eu ainda estava mergulhado no atual acidente e resolvi voltar há 3 anos para entender Mariana, porque por incrível que pareça, são tantas notícias que a gente acaba esquecendo. E eu não tinha noção de que o tempo já havia passado tão rapidamente. Ninguém foi indenizado até hoje. Foram aplicadas 65 multas para
lá quem era a Samarco, que era Samarco. responsável, 65 multas, ela pagou uma e parcelou em 50 vezes. É um absurdo. E aí quando você tem essa iniciativa, essa sua ideia surgiu dessa imoralidade, dessa impunidade. Da onde surgiu essa ideia de fazer A esse gente longa? começou a trabalhar com a ideia de fazer um longa que falasse sobre as questões que são juridicamente corretas, mas que são, pelo ponto de vista do público comum, como uma grande injustiça. Claro. Né? Então, quando você tem o peso da justiça olhando de uma maneira técnica Uhum. para o empresário que consegue fazer com que a justiça funcione no 100% de todas as questões, e você olha para todos aqueles desabrigados, para aquelas pessoas que também deveriam ser beneficiárias da justiça, Claro. de forma igualitária, e Claro. até agora não foram, porque tecnicamente falando isso não aconteceu, não quer dizer que a justiça não foi aplicada, foi Claro. tecnicamente, não se chegou lá. Então isso causa um certo transtorno para o brasileiro e uma descrença que é a impunidade. Claro. E aí quando a gente começa a olhar para esse ponto de atenção e a gente olha para a nossa juventude hoje, para esses jovens que estão aí, que podem mudar isso, que estão completamente descrentes e que estão indo por lugares que são lugares mais panfletários do que necessariamente ideológicos, né? Ela fala assim, hoje eu gosto disso porque eu gosto disso, porque eu sei defender do que eu gosto. Não, eu gosto porque eu gosto como eu gosto da camisa do time do meu futebol. Não importa a defesa daquilo, né? Sim. Você percebe que você não está discutindo a fundo as coisas. Uhum. E a gente achou que este era o grande conflito. Quando a gente foi para dentro disso, a gente começou a ver quais foram os pontos no Brasil que foram grandes tragédias que as pessoas não foram beneficiadas. Exatamente, deixa passar. Encontramos Mariana como um grande ponto de atenção e começamos a olhar para dentro disso. E aí sim nós encontramos qual era o conflito do filme e como nós poderíamos contar essa história. Porque ali tem tudo. Ali tem o brasileiro que está num ponto em que é um camponês, né? Tem o trabalhador que está dentro de uma empresa e ao mesmo tempo de uma gigante e ao mesmo tempo ele não tem todo o benefício dessa gigante. Você tem uma cidade que precisa sobreviver dessa gigante, que se disser não para essa gigante, ela deixa de existir do mesmo jeito, com ou sem a tragédia. Então você tem um campo, um set, pronto para jogar o conflito dentro e falar por que nós brasileiros não escolhemos outros caminhos. Sim. Então Sim. esta é a ideia, é a respiração do filme. Sim. Né? E você, por essa larga experiência que você tem como cineasta, à frente de várias minisséries e novelas da Globo, já a gente vai mostrar para você, amigo de casa, alguns trabalhos que o Emerson já fez. São trabalhos maravilhosos que, evidentemente, quando você olhar, você vai relembrar, vai se identificar com cada um deles. Já eu peço para mostrar. Eu ainda quero dar mais uma mexida neste assunto, porque pela importância desse trabalho que você está fazendo, porque hoje o Brasil teve uma mudança fundamental na questão política e de conhecimento do eleitor via filme, via televisão, onde a ferida foi tocada, onde nós mostramos o poder corrupto que acaba com o país, acaba com o cidadão, acaba com a moralidade, acaba com tudo num país. Pior do que todas essas tragédias que aconteceram e que com grande competência o Emerson vai colocar lá no seu filme, vai mostrar parte dele, porque agora aconteceu outra, é o que o político corrupto faz num país. Ele tem a capacidade de destruir muito mais do que qualquer tragédia que a natureza venha por si só provocar. Caso este não natureza, caso este homem. É muito importante esse trabalho que você está fazendo, Emerson. Esse Muito mesmo importante. político, né, a gente depende da classe política, a gente tem que aprender a discutir cada vez mais a classe política. Hoje em dia, quando a gente tem um funcionário em casa e esse funcionário não entende que ele não pode dizer nada em relação a algo que ele discorda, ele não sabe, mas ele está deixando de fazer política. Sim. Né? Então, a gente poder dizer o que a gente pensa e colocar isso em evidência é exercitar o que nós temos que exercitar na política também. Porque a classe política criou uma circunstância que, se você for contra, você simplesmente é eliminado daquele contexto. Não tenha dúvida. Né? E a minha função, o meu setor, é um setor que depende extremamente da classe política. Total. Este mesmo cara que faz a caneta ser assinada lá para que crie uma lei ambiental ou que crie uma circunstância para proteger as pessoas, é o mesmo cara que me patrocina. Claro. Uma cultura que me patrocina um evento. Claro. Então, essas circunstâncias são circunstâncias que fazem com que o Brasil ande, mas ande sem
pensar da forma, né? E isso é uma coisa que prejudica demais o nosso dia a dia. Então, é essa relação que a gente tem que aprender a discutir cada vez mais. Você está ainda em fase de produção do filme. Nós estamos em fase de produção, nós temos um roteiro escrito, fizemos uma pesquisa muito ampla, entrevistamos muita gente que fez parte da primeira tragédia, a gente já fez algumas leituras com atores, já apresentamos para os exibidores e distribuidores. Claro. E todo ano tem um grande evento do Brasil, que é um evento de apresentação. Nós estávamos já indo para este evento com tudo pronto e tranquilos que estava tudo pronto. De repente, tem mais um capítulo. Temos agora que reformular o projeto, porque o projeto tem mais um capítulo. E que pede essa urgência, né? Claro. A gente não pode deixar de contar Você isso. tem ideia de quando esse filme fica pronto para exibição? O processo de produção dura mais ou menos, desde que nasce a ideia até o momento em que ele vai para a tela, o prazo mínimo é de 2 anos, né? Então eu acredito que para o começo do ano que vem, 2020. ou para o final deste ano, vamos dizer assim, com o otimismo agora da urgência, sim, ele é possível de acontecer. Bacana. O nosso entrevistado, o Emerson, ele tem trabalhos maravilhosos. Eu vou pedir até para que a nossa produção exiba trechos para que você se identifique um pouco mais com esse maravilhoso trabalho do Emerson. Roda aí para a gente. Emerson Muselli, grande cineasta, amigo nosso aqui da TV+, com um trabalho maravilhoso. Parabéns por esse trabalho. Enquanto fica rodando tudo isso que você já fez, eu queria que você desse umas considerações finais, porque o nosso tempo de jornalismo, você sabe como que é? Sei como é. É curtíssimo, a gente tem tanta coisa ainda para falar, mas de primeira mão, muito obrigado por sua presença e parabéns por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Precisamos de cineastas e gente de televisão assim, que fale a verdade. E não que nos iluda, porque embora a televisão seja tudo aquilo de maravilhoso que a gente queira ver, a verdade sempre tem que estar em primeiro lugar. Tem que prevalecer, a gente tem que fazer trabalhos cada vez mais conscientes de que a gente tem que ajudar a população, a audiência, quem vai a uma sala de cinema, sair de lá pensando em algo de valor. Exatamente. Né? E uma das preocupações do Mar de Lama, depois de 3 anos, é que ele seria um filme com uma oportunidade de fazer isso. E hoje o meu grande cuidado é que ele não seja um filme oportunista. Tá certo. Que ele seja um filme que traga essa responsabilidade de fazer com que as pessoas não esqueçam. Se ele for lançado daqui a 1 ano, 2 anos, Não importa. não importa. O que importa é que nós não vamos deixar essa história cair no esquecimento. Sim. E a minha responsabilidade como diretor e autor é contar o que está por trás disso. Este é o grande valor do cineasta, do nosso cinema brasileiro. Né? Então é essa a razão. Muito obrigado. Parabéns, Emerson. Obrigado, e Gil. até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado.